Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 4 do terceiro trimestre com o tema A construção do templo enfrentou oposição. Nesta lição, veremos uma definição do termo oposição. Pontuaremos o contexto histórico dos repatriados na reconstrução do templo e, por fim, notaremos como se desenvolveu a oposição dos inimigos do povo de Deus. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Assim, edificamos o muro, e todo muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. A verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Os objetivos específicos da lição de hoje são 4. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber por que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 ao 13, versículos 15, 16 e versículos 21 ao 24. Acompanhe conosco. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E cessou até o ano 2º do reinado de Dário,
rei da Pérsia. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Paz do Senhor, irmão Alessandro. Pastor Nadiacos, a paz do Senhor. E contamos também com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nadiacos. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Na semana passada falamos e estudamos sobre o altar, né? E estamos de maneira progressiva, né? Falando dos estágios de maneira progressiva do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico e agora com a grande missão, a missão não só de reconstruir o templo, mas também fortalecer os muros, que é o que estaremos estudando mais à frente. Mas de maneira cronológica, só a título de revisão, na lição 1, tivemos uma introdução, né, lá Daniel no cativeiro, orando, pedindo despertamento. Na lição 2, nós já estamos vendo, já vimos, melhor dizendo, o povo já retornando. E a primeira atitude ao retornar é construir o altar, né, que é a lição da semana passada, onde o povo não só construiu o altar e ofereceu sacrifício, mas também festejou a festa dos tabernáculos. E na lição de hoje, nós estaremos meditando um pouco sobre a construção do templo, enfrentou oposição, que é justamente um momento histórico já posterior à festa dos tabernáculos, que é um momento de auge, de celebração, porque tinham voltado, ofereceram sacrifícios, mas agora precisavam, irmão Alessandro, fazer o que foram designados para fazer. Porque o repatriamento não era só voltar ao cotidiano, ou as pessoas voltarem para reconstruir suas casas, ou reaver os bens, né, se é que havia ainda, deixados pelos seus ancestrais, mas havia um objetivo muito maior que estava bem no coração do povo, que era a reconstrução do templo, que, aliás, o templo sempre foi o símbolo supremo da religião de Israel, porque no templo o Senhor estava, no templo oferecia sacrifício, reconciliação. Então, estamos agora no momento em que o povo, agora de maneira definitiva, resolve fazer a reconstrução do templo. Perfeito, pastor Nadir Jackson. E essa reconstrução do templo, que é o cumprimento de uma profecia, até, por que não dizer, do profeta Isaías, o retorno do povo de Israel à sua terra e, consequentemente, também todo o restabelecimento da vida normal desse povo, a construção do templo, das casas, dos muros, a recolocação dos portões. E é bom dizermos de que isso não aconteceu de forma tão fácil, tão simples. Houve, sim, muitas oposições para que isso viesse definitivamente ser concretizado. E aqui o título da própria lição fala que a construção do muro, do templo, quero dizer, enfrentou oposição, pastor. E aqui eu acho que essa palavra oposição ela é uma palavra-chave para que a gente pudesse, de alguma maneira, introduzir o assunto. O dicionarista Antônio Wise, ele define a palavra oposição da seguinte maneira, dizendo que é ato ou efeito de opor-se. Ele continua dizendo, é um impedimento, obstáculo, objeção, é um contraste, uma contestação, uma impugnação, a negação, uma resistência, contraposição, protesto, é uma queixa. A oposição também pode ser dito como sendo algo contradito, desmedido, ou seja, um obstáculo. E foi o que aconteceu com o povo. Quando nós vamos olhar para o capítulo 4 e 5 de Esdras, que é o texto que nós vamos estudar hoje, a gente vai perceber que os samaritanos que estavam ali na terra de Judá, eles se levantaram contra o povo. E na Bíblia nós temos vários exemplos de oposição. Só citando aqui, por exemplo, alguns, nós temos Moisés, capítulo 5, versículo de número 20, capítulo 14, versículo 11 de Êxodo. O próprio Davi, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17 ao 19. O próprio Jesus, ele recebeu oposições, não é? Mateus, capítulo número 11, versículo 18 e 19. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14,
versículo 45 quer dizer, em diante a gente vai ver. Então foi isso que aconteceu com o povo. Tentaram reconstruir o templo vai ser reconstruído, inclusive se é a próxima lição, mas oposições existiram e foram ferrenhas. Irmão Lucena, é importante, né, que para que possamos entender de maneira mais definida, né, este momento que inicialmente é um momento de glória, né, inicialmente um momento de glória, parece que as coisas iam fluir de maneira natural, né, eles fizeram um altar, ofereceram sacrifícios, celebravam, e nós vimos na semana passada que choravam, que ao longe se ouvia o grito do povo de alegria, de regozijo, e não é para menos que passar 70 anos no cativeiro, não ter direito a ter um templo, isso para o povo de Israel, né, para o judeu que aprendeu lá em Salomão de que Deus estaria presente e que ali era o local onde a habitação do Senhor se dava, para ele era algo impensável. Mas esse retorno não teve, assim, não foi talvez um retorno que algumas pessoas pensassem que só ia ter flores, né? Mesmo com o decreto de Ciro para retornar, Ciro determinou que desse todo o suporte necessário a eles, eles não tinham bens, deu o suporte necessário para eles executarem a ordem do Deus deles, né? Mas dentro de tudo isso havia um contexto onde essa situação estava inserida e que a gente percebe nessa lição de hoje de que esse retorno e essa reconstrução não seria tão fácil. É verdade, pastor. É importante o professor aproveitar o momento em sala de aula, claro, é a lição já 4, mas sempre estar se reportando à realidade histórica dos fatos, para que se entenda, principalmente quando a gente lê o livro de Esdras, o livro de Neemias e outros, como Jeremias, Isaías, o próprio Ageu, Zacarias, que são personagens que estão interligados historicamente dentro de um propósito histórico. Dentro da proposta da lição de hoje, já foi dito que historicamente era um cumprimento de uma profecia. Era Deus quem estava, já vimos isso desde a lição 2, tomando a iniciativa para cumprir o seu propósito, para que o templo fosse restaurado, mas o fato de estarem seguindo o projeto de Deus, dentro do tempo que Deus estabeleceu para que isso acontecesse, não os isentaria de enfrentar adversidades. Tanto é que o grupo de judeus, aproximadamente 50 mil que regressaram, tiveram que enfrentar na prática essa situação. A lição passada, a lição da semana passada, fez referência já até problemas internos, não é? Isso. Capítulo 3, por exemplo, só recapitulando, o versículo de número 12 e o versículo de número 13, vamos perceber que no momento em que os alicerces do templo estavam sendo postos e havia alegria, mas havia também pessoas ali que estavam desanimadas, exatamente porque estavam fazendo uma comparação entre o templo que estava sendo restaurado naquele momento e o templo suntuoso que foi edificado no período de Salomão. Então já percebe que já havia problemas internos e isso historicamente precisa ser mencionado. Isso. E a lição de hoje vai estar tratando também de um outro lado da moeda, vamos assim dizer, que é a oposição externa. Então temos problemas internos, porque há pessoas que estão desanimadas, aí isso indica uma realidade espiritual que a gente vai tratar por certo aqui também na lição, mas veja que existe historicamente esses dois problemas, o problema interno e a oposição externa. Tanto é que nessa pressão que eles vão passar a ter, o empreendimento da restauração é paralisado por um bom tempo. É um tema que a gente vai discorrer mais a tempo, mas introdutoriamente o professor precisa, né, conceituar, situar o aluno historicamente para que fique mais fácil a compreensão, principalmente porque parece que quando a gente vai analisar a cronologia, a forma em que os textos, os livros aparecem, parece que estão falando de momentos diferentes, isso, por causa do posicionamento em que esses livros estão na Bíblia. Mas quando a gente vai analisando o pano de fundo histórico, o contexto histórico, é importante para poder facilitar a compreensão desta lição. E saber o tempo, né, irmãos, em que cada fato ocorreu, né? Nós temos a restauração do altar, uma coisa, nós temos o lançamento das bases do templo, e mais à frente, irmão Alessandro, é que temos a restauração dos muros, que é uma lição que a gente vai tratar mais à frente. Perfeito, pastor. Essa ideia do conhecimento cronológico, isso é bastante importante para que quem vai estudar essa lição tenha uma percepção não equivocada dos fatos. Por exemplo, o capítulo 1 de Esdras, nós vamos ver o próprio Ciro decretando, através de um edito,
de que o povo voltasse, de que tudo que foi levado por Nabucodonosor fosse devolvido e o povo ainda recebesse investimentos daquelas nações vizinhas. O capítulo 2 é nomeado o nome daqueles que voltaram. Aproximadamente a tradição diz que era por volta de 50 mil pessoas realmente. O capítulo 3 é feito a reedificação do altar. Nós estudamos isso a lição passada, a lição 2. O povo se alegra. Mas o capítulo 4, o edito de Ciro vai ser colocado em prática. Então são questões cronológicas. Vai haver oposição, mas só no capítulo 6, 5 e 6, mais precisamente 6, é que outro rei já, que é o rei Dario, não é? Vai reafirmar o que Ciro tinha feito. Então, veja, nós temos aqui no contexto histórico pelo menos 4 reis, pastor. O rei Ciro, o rei Xerxes, que alguns chamam de Assuero, que a tradição judaica diz que Assuero é mais um título do que o nome, que Xerxes é o esposo de Ester. Em seguida, nós temos aqui o rei Artaxerxes, que é o filho de Xerxes, e, por fim, o rei Dario. Então, esses fatos históricos é importante conhecer porque estão narrados do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras. Aí a importância de se ler esses livros com calma. Claro que, cronologicamente falando, o que está no capítulo 4 vem vem depois do que está no capítulo 5, no livro de Esdras. Que a Bíblia não está organizada cronologicamente. Mas, de forma resumida, o que é bom dizer é que esta lição, que é sobre a oposição à construção do templo, envolve esses personagens. E quando a gente lê esses capítulos, é importante fazer isso porque a gente vai pontuando cada fato em seu lugar. E quando nós olhamos para essa lição, irmão Luceno, nós percebemos que havia essa oposição dos samaritanos. E, historicamente, a gente sabe, vai lá atrás, no segundo livro dos reis, né? Isso. Houve a divisão do reino e remonta-se a origem desse povo ali naquela divisão. Fizeram altares paralelos, né, novo sacerdócio e tal. E eu vi um certo escritor dizer que um dos maiores motivos, cara, além da questão étnica que marcou, embora sendo judeus mais mestiços, porque os samaritanos acabaram, quando foram para o cativeiro assírio, caíram no cativeiro assírio, o modo de dominação assíria era misturar os povos, né? Cada povo teve um modo de dominação. Já os egípcios, né, não se misturavam com os povos judeus. Eles serviam ao povo egípcio, mas eles não se misturavam. Os gregos não tiravam ninguém de lugar nenhum, apenas helenizava todas as cidades. Já Nabucodonosor levava os melhores para treinar, para trabalhar para o seu serviço. E os assírios não, os assírios misturavam para que eles perdessem essa identidade. Então, além da questão da mistura étnica, além da questão espiritual, a rivalidade, a gente vai ver isso no Novo Testamento, né? Jesus com a mulher samaritana, havia algo que esse autor falou que eu achei interessante, que era o aspecto comercial. E diz ele que havia um ditado de que uma Jerusalém erguida era uma Samaria em decadência. Uma Samaria erguida era uma Jerusalém em decadência. Então, além dos fatores espirituais, havia também essa preocupação, como lá em Atos capítulo 19, né, que a preocupação do povo era com seu sustento, aqueles que viviam da criação e construção de estatuetas, arquitetos, etc. Então, havia também esse lado econômico da coisa. Sim, pastor. Eu poderia dizer que isso fala de uma questão política que existia também, né? Porque, como o senhor falou, achei muito interessante essa sua lembrança da afirmação desse escritor, porque, realmente, uma vez os repatriados voltando para Jerusalém, que era o seu lugar de origem, obviamente, eles assumiriam o lugar original. Então, aqueles que tinham primazia, vamos dizer, por esse período que passaram, e os judeus, vamos dizer, puro sangue, assim dizendo, estavam em Babilônia e agora tinham regressado, eles perderiam o espaço, não é? Estariam perdendo o espaço político, a liderança que havia se estabelecido, ainda que eles estivessem debaixo de uma ordem do rei, do monarca que vigorava no momento, mas uma vez os judeus voltando, e isso vai ser destacado também no período de Esdras,
No livro de Neemias também, que eles vão continuar insistindo agora em um outro aspecto da reconstrução, exatamente para eles não perderem essa questão política. Porque eles sabiam, principalmente esse viés de conservação de identidade, uma vez os judeus voltando, perderiam totalmente o espaço. E isso realmente foi um fator que trouxe dificuldade, não só na restauração do templo, como posteriormente, que será um tema de uma outra lição, também na reconstrução dos muros. E a posição geográfica que que Jerusalém gozava, né? Que é uma posição geográfica favorável ao comércio, às rotas comerciais. Então não havia interesse nenhum de Samaria de que Jerusalém fosse reedificada, porque estaria, vamos assim dizer, se perdendo o monopólio do comércio da região para voltar novamente a Jerusalém. Mas houve essa oposição ferrenha. Quais foram os métodos que os samaritanos utilizaram, ou as tentativas de impedir essa reconstrução do templo? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo enfrentou oposição. No bloco passado, né, o bloco anterior, nós comentamos um pouco sobre o contexto espiritual, histórico, geográfico, econômico desse retorno, né? Falamos um pouco do que estudamos aula passada. A primeira coisa que o povo faz é sacrificar o Senhor, e sacrificaram porque temiam, né, os povos ao redor, e ao mesmo tempo tomaram com aquela atitude, né, a reatar a comunhão com Deus, reafirmar a sua aliança com o Senhor. Celebraram a festa dos tabernáculos e agora vão começar a reconstrução do templo. E nessa reconstrução do templo, já foi dito que alguns dos que retornaram meio desanimados, uns com todo o fôlego, né, irmão Alessandro? Com todo o fôlego, e parece que tudo estava bem desenhado para a reconstrução e que ia começar e que ia terminar e todo mundo ia ficar feliz, até aparecer os samaritanos que não estavam em nenhum momento satisfeitos com o retorno do povo de Israel. Exatamente, pastor. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos um adjetivo que o próprio texto dá a esses samaritanos. O capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. O texto aqui chama eles, pastor, de adversário. Tem uma outra versão que chama de inimigos. Então é bom dizermos já de início que esta oposição à construção do templo é um fato claro pela característica de quem estava se levantando contra os inimigos. O texto chama de adversários e outra versão chama de inimigos. Então a primeira coisa que precisamos dizer é: essa oposição se levantou não foi entre irmãos, não, foi entre pessoas que eram contrárias à construção do templo. O texto chama eles de inimigos. E quando nós olhamos para o versículo 2, pastor, a gente percebe que esta oposição à obra, ela se deu de forma astuta, muito astuta, porque eles utilizaram já de início de falsidade para se opor àquela construção do templo, porque os samaritanos queriam tomar conta da vida comercial, como o senhor falou, a vida política, social. E quando nós olhamos para o versículo 2, diz assim: chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe, olha que coisa interessante, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Tudo mentira. Foi dito aqui no bloco passado, de forma muito clara, de que estes samaritanos, eles eram politeístas. Eles eram um povo que vivia contrariamente à vontade de Deus. Então, usar a argumentação de que nós vamos buscar a Deus como vocês, esse jargão de que todos somos irmãos, isso era uma armadilha maligna. Nesse contexto aqui, pastor,
essa história de que vamos trabalhar juntos porque somos todos irmãos. Aqui, o texto deixa claro de que isso era uma falsidade deles. Era algo maligno. Seu discurso de compartilhar a mesma fé, oferecendo ajuda, era puramente falacioso. A intenção não era essa. O texto vai mostrar no decorrer. Eles objetivavam, claro, ganhar a afeição do povo e pegar aqueles mais fracos e desprovidos e trazê-lo para o seu lado e afastá-lo do real propósito de Deus, que era edificar o templo. Então, essa oposição foi através de inimigos, não eram irmãos, eram inimigos. E outra coisa, além disso, usaram de falsidade, falaciosamente. E o senhor falando essa estratégia aí dos samaritanos me lembrou a estratégia de Herodes. Sim. Né? Herodes, Isso, em Mateus, no capítulo 2, quando os magos... Isso. No capítulo 2, versículo 2, diz assim: E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos disseram isso. Aí observe o que Herodes disse. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o acharde, participai-no, para que eu também vá e o adore. Quer dizer, a mesma estratégia, artimanha que os samaritanos. Isso, pastor. E quando nós olhamos para esse texto, o versículo 2, concluindo aqui essa fala, o versículo 2 ainda nos mostra de que esta falsidade, esta argumentação falaciosa, queremos ajudar, foi também para provocar forjar uma aliança entre os povos. Porque o versículo 2 ainda diz assim: deixai-nos edificar convosco. Observe que a ideia aqui, pastor, era fazer uma união, entre aspas, não é uma aliança, mas uma aliança forjada. Porque eles queriam se aproximar do povo e, através dessa atitude, usando-se da falsidade, trazer prejuízos à obra. Provavelmente foram estes samaritanos, sim, que fizeram a proposta para o povo de Israel para dizer o seguinte: vamos, de alguma forma, entrar no meio deles. Porque isso é uma estratégia. É uma estratégia. A gente diz ser irmãos, servir do mesmo Deus, vamos adorar o vosso Deus. Vamos fazer uma aliança. Mas o propósito desta, entre aspas, comunhão, como aconteceu com Herodes aqui, era maligna. E aqui vale salientar que a Bíblia deixa claro que não pode haver de forma alguma acordo entre o santo e o profano. Perfeito. Dois não andam juntos, não é? Segunda Reis, capítulo de número 17, versículo 24 a 41. Isso é um artifício que Satanás usa, pastor, inclusive até hoje, para ludibriar aqueles mais incautos e, infelizmente, minar a obra de Deus. Eu lembro que, irmão Jonathan, eu li um livro, eu não falando sobre a perseguição da igreja doméstica, né, na China, e esse livro narrava de que alguns membros daquele partido às vezes se infiltravam no meio do povo, que aliás esse foi um grande temor quando Paulo aceitou a fé, capítulo 9, né, de Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que nem os próprios irmãos acreditavam nele. Isso. Talvez acreditasse que Paulo estava se infiltrando no meio dos cristãos para saber o local onde eles se reuniam, quem eram os seus líderes, para com isso entregá-los ao sinédrio, às prisões. E aquele livro falava que alguns às vezes acabavam se filtrando para descobrir quem eram os pastores, quem eram os líderes e tal. E eu achei interessante que descobriram, né, o autor do livro vai dizer que descobriram quem era o pastor, aí prenderam o pastor e disse, pronto, prendeu o pastor, acabou a igreja, né? Que a igreja doméstica da China, né, para aquele que talvez não esteja familiarizado com essa terminologia, a igreja doméstica é aquela igreja que não é oficial, né, não é oficial, mas que se reúne nas casas porque não há liberdade religiosa naquele país. Então, quando prenderam um pastor, dizia aquele livro, prenderam um pastor e daqui a pouco começou a ter outras pregações. Aí prenderam outro,
continuou a pregação, prenderam o outro, aí disseram assim, mas quantos pastores essa igreja tem? Aí o autor dizia assim, que comentaram, né? Dizia, olha, cada crente lá é um pastor, porque cada pastor que é preso se levanta outro para continuar o trabalho. Então, a ideia da infiltração, né, não é nova, né? Isso é bem antigo, mas havia também uma coisa que era pior do que esse oferecimento de aliança, que era o desânimo, né? Perfeito. Que o objetivo de introduzir o desânimo. Já vieram alguns do cativeiro desanimados. Né? E o objetivo de alguns samaritanos também era provocar o desânimo no meio do povo. É verdade, pastor. Eles vão dando passos sucessivos, né? Em cada investida, para que eles pudessem, então, alcançar o seu objetivo. Iniciaram com a aparência de religiosidade. Eu achei interessante quando o irmão Alessandro está lendo o versículo 2, que eles se denunciam pelas próprias palavras, né? Porque eles dizem assim, deixa-nos edificar a casa ao vosso Deus. Eles nem se identificam como verdadeiros adoradores. Isso mostra uma aparência de piedade. É aquilo que o próprio Tito, Paulo escreveu a Tito, né? Capítulo 1, versículo de número 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. E é perigoso isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo vai advertir de que não deve haver associação com pessoas que se dizem ser irmãos. Ele vai dizer isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Eles tentaram essa artimanha, não conseguiram, então eles foram para outra área, que diz respeito ao ânimo, né? Como o senhor bem falou. Isso fala da motivação, a intenção de trabalhar. Tanto é que o próprio texto vai dizer, capítulo de número 4, versículo de número 4 de Esdras, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Eles vão atingir exatamente o ânimo daquelas pessoas. Foi um outro artifício que eles se utilizaram. E, diga-se de passagem, uma pessoa desanimada, como vai trabalhar, não é? E eles sabiam disso. Se uma pessoa animada pode estar motivando e estimulando outros, um desanimado é uma pedra de tropeço, não é? Por que não lembrar aquele momento histórico, por exemplo, que os espias foram olhar a terra para saber como é que a terra era, a terra de Canaã, e voltaram 2 grupos com 2 relatórios diferentes. E os que chegaram, ainda que reconhecendo a terra como sendo próspera, de fato sendo da forma como Deus havia prometido, mas começaram a desanimar. E isso causou uma inquietação, levou à murmuração, quase que a liderança ali havia ser quase apedrejada. Isso mostra que eles estavam inquietando. No entanto, a Bíblia vai dizer que a vitória se dá em perseverar animado na obra do Senhor. Isso porque Deus está no centro de tudo, mas não se pode, de maneira alguma, deixar de citar aqui de que o desânimo foi um artifício também que eles se utilizaram. E o inimigo ainda usa isso, né? Às vezes com palavras negativas, com um aparente, vamos dizer, não reconhecimento do trabalho, começam a vir palavras para desacreditar, para que a pessoa deixe de realizar o trabalho. Isso. E começou eles usarem esse artifício exatamente com esse propósito. Desanimando, obviamente, paralisaria aquele trabalho de reconstrução. Até porque, do ponto de vista físico, você tem, irmão Alessandro, uma cidade com um cenário de guerra. Perfeito. Completamente, imagine o que a gente vê hoje, né? Cidades completamente destruídas por bombardeios, saqueadas, e Jerusalém não estava diferente. Então, você tem a questão física de dizer assim, meu Deus, quanto tempo vai passar para voltar ao normal, né? E, por outro lado, você tem essa oposição externa que vem fazer pressão e dizer, tá vendo aí, ó, não vai, não, por mais que vocês façam, mas vocês não vão chegar a lugar algum. E é nesse momento que a fé, ela faz a diferença, a fé, e vai gerar a perseverança, né? De não olhar com os olhos humanos, mas olhar com os olhos de Deus, dentro do propósito de Deus, e ver não o problema como um problema, mas o problema como um desafio. Certamente, pastor. É nesse momento em que a confiança em Deus, a fé em Deus, a comunhão em Deus vai fazer
todo diferencial, não resta dúvida. E aí é onde se dará, acredito que no próximo momento estaremos falando sobre isso, o que aconteceu para que essa oposição fosse vencida, o que o povo fez, não é? O que Deus fez pelo povo também. Mas, se o senhor me permite, pastor, voltando aqui, o que o presbítero Jonatas falou, o versículo 4, ele disse que eles desanimaram o povo, é verdade. Mas, além desse desânimo, eles procuraram trazer algum tipo de inquietação, desequilíbrio emocional. Veja o que é que diz o versículo 4, voltando à leitura. Todavia, o povo da terra debilitava. Olha a expressão aqui. Que povo da terra é esse? Os samaritanos. Inquietava, tem outra tradução que diz, debilitava, inquietava as mãos do povo de Judá e inquietava-os. Então, eles não só procuraram trazer desânimo, mas inquietação no meio do povo. Isso é um outro aspecto dos inimigos da obra de Deus nesse contexto aqui histórico, que também, pastor, se aplica hoje. E quando a gente olha para o verso 5, veja o que diz o versículo 5. O que eles utilizaram? E alugaram contra eles, contra os judeus, conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. São 16 anos, pastor, aqui. Do reinado do rei Ciro a Dario, são 16 anos. E o texto diz que eles alugaram pessoas para trazerem uma acusação. Subornaram, primeiramente suborno, eles pagaram pessoas para acusarem. Hoje isso é muito comum, pessoas receberem coisas de outras para acusarem terceiros, né? Parece que virou comércio. Olha, eu te dou algo se tu fizer isso. Então, aqui aconteceu. Alguém pagou, os samaritanos pagou, funcionários, pessoas que estavam no meio ali, para eles acusarem os judeus. Veja que coisa terrível. Então, há aqui suborno, há aqui acusação, inquietação, provocando desânimo, e só tem como vencer isso se tiver realmente os pés firmados em Deus. Claro, senão fica difícil. Mas foi isso que aconteceu com o povo, nós veremos mais à frente. Irmão Lucena, quando a oposição, ela a gente vê aqui que é toda toda uma cadeia, né? Isso, toda uma estrutura para desestimular, para impedir o cumprimento, né, daquilo que Deus havia orientado e que Ciro já havia determinado. Ou seja, já havia uma orientação divina, um mandamento divino, e já havia a legalidade desse mandamento do aspecto jurídico, vamos assim dizer, porque Ciro determinou que se fizesse. Isso. Né? Mas a obra é feita por pessoas. E aí foi montada toda essa estrutura de oposição, mas que mesmo assim não conseguiram impedir. Parou-se a obra por um tempo, né, e nós vamos comentar, mas não conseguiu vencer. Mas como foi que o povo conseguiu vencer essa oposição tão ferrenha, essa estrutura que foi montada de oposição? Porque não é uma ou duas pessoas, é uma estrutura que é montada de oposição. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo enfrentou oposição. Falamos aqui já de várias estratégias, né, que foram utilizadas pelos samaritanos para essa oposição. Falamos da falsidade, da maneira de se introduzir no meio do povo, de forjar aliança, semear inquietação, o desânimo. Mas, além destas que foram citadas, irmão Alessandro, tem mais alguma que a gente poderia destacar? Pois não, pastor, sim. Além do suborno e da acusação, que foi as duas últimas que comentamos no último bloco, pastor, o versículo 5 do capítulo 4 nos mostra ainda algo muito interessante. Porque o capítulo 4, versículo 5, diz que eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. E a gente falou aqui do suborno, da acusação, mas quando a gente dá um pulinho lá para o versículo 23 do mesmo capítulo, pastor, algo nos chama a atenção. Diz assim, que apressadamente foram eles, os samaritanos, a Jerusalém, até os judeus,
e os impediram de fazer a obra à força de braço e com violência. Aqui é algo que me chamou a atenção quando eu li esse texto, pastor, porque quando esses samaritanos se levantaram para atrapalharem, barrarem, pararem a obra de Deus, a reconstrução do templo, diz que eles usaram da força da violência, não só do suborno, da acusação de tudo que foi dito, mas a força da violência, a força do braço. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o seguinte, que eles não estavam se levantando só contra os judeus, eles estavam se levantando contra o próprio Deus, porque havia profecias em Isaías capítulo 29, por exemplo, Jeremias, corrijo, Isaías 44, Isaías 45, o próprio decreto de Ciro. Quando eles se opuseram à obra apostólica, eles se opuseram a Deus, se opuseram ao seu rei, ao líder e ao povo, aos irmãos. Foi uma tríplice revolta, né? E concluindo, o versículo 6, pastor, do capítulo 4, diz que eles usaram de mentira e calúnia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Veja, uma acusação. Versículo 12. Veja o que aqui diz nessa acusação. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém a reedificar aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os muros e reparando os seus fundamentos. O versículo 13. Saiba agora, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e os pedágios e danificará a fazenda do rei. Veja que a intenção aqui foi maligna, pastor. Foi dizer, olha, eles não querem pagar os impostos, eles são desobedientes. Tudo isso aqui é mentira. E chama Jerusalém de rebelde e malvada, veja. Na realidade, uma cidade que está destruída, que foi destruída por Nabucodonosor, ele diz, aquela cidade é rebelde e malvada. Versículo 16, pastor, veja que astúcia, até onde chega a palavra caluniosa, a calúnia. Versículo 16. Nós, pois, veja, sempre o opositor, ele se apresenta como estando com a razão. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Ou seja, se tu não se opuseres a ele, nós vamos nos opor a ti, o rei. Veja que coisa maligna, pastor. Então, infelizmente, falsidade, forjar aliança, provocar desânimo, inquietação, suborno, acusação, violência, mentira e calúnia são características dos opositores aqui. Havia de fato, assim, uma completa estrutura, né? Isso. Uma estrutura contra a construção do templo. Exatamente. E contra não só a construção do templo, mas a restauração do culto, da cidade, ou seja, tudo menos ver Jerusalém de pé. Isso. E diante dessas oposições, irmão Jonathan, como é que o povo poderia vencer essa oposição? O que é que a gente pode citar, o que é que a gente pode dizer? Como vencer as oposições? Pois não, pastor. Eu diria, introdutoriamente, eu sei que o texto, quando a gente analisa capítulo 5 de Esdras e também 6, nós vamos ver várias atitudes que foram imprescindíveis para poder vencer a oposição. Mas uma primeira que me chama a atenção, quando nós lemos, por exemplo, Esdras, capítulo 5, versículo 1, é a informação que o texto diz que Deus levanta 2 profetas para trazer palavras de ânimo para aquele povo. Esdras, capítulo 5, versículo 1, diz assim, E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então, o povo deu ouvidos inicialmente à palavra que sai da boca de Deus. Ora, para um grupo de pessoas que estavam estagnados já há um tempo considerável, já devido à oposição, a obra de reconstrução havia paralisado, Deus levanta esses 2 profetas, principalmente, para trazer palavra de ânimo. E o povo dá ouvidos ao que Deus diz. Porque uma coisa eram os samaritanos dizerem, outra coisa bem diferente era aquilo que Deus disse. E eu entendo que algo importante para se vencer a oposição é nós nos prendermos àquilo que Deus está falando a respeito. É aquilo que Deus orientou. São as palavras que saem da boca de Deus. Existiram personagens no Antigo Testamento também que tiveram a sensibilidade de dar ouvidos ao que Deus falou. E isso foi importante. Quem estiver anotando pode, por exemplo, anotar 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2,
quando o rei Asa também, no momento de reconstrução, precisou dar ouvidos ao que Deus disse. Tanto é que o profeta que se levantou disse assim, dai ouvidos, ó Asa. Então veja que Deus chama a atenção dizendo assim, ouça o que eu estou dizendo. Pare de ouvir as palavras contrárias, deixe de ouvir aqueles que não têm palavra de ânimo e ouça o que eu estou dizendo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 15, nós encontramos também um outro monarca sendo também chamado a atenção pelo próprio Deus, que é aquele momento em que Josafá enfrenta aquela batalha e Deus levanta um profeta também e o profeta diz, ouve Josafá e todo o Judá. E ele dá ouvido à palavra do Senhor também. No Novo Testamento, nós encontramos Paulo dando uma palavra de incentivo a Timóteo, que estava também enfrentando algumas oposições de seus dias. E esse versículo eu acho muito interessante, quando Paulo faz referência em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 18, ele diz assim, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, o que foi que Deus lhe disse? Quais foram as promessas que Deus lhe fez? Então, você tem que trabalhar em virtude disso, você tem que continuar lutando em virtude do que Deus falou. Então, respondendo sua pergunta, pastor, inicialmente, poderia dizer que dar ouvidos ao que Deus diz é o importante para vencer a oposição. Primeiro porque o fundamento é a palavra, né? É a palavra, ouvir o que Deus tem a dizer sobre a situação é muito mais importante do que o que as pessoas têm a falar sobre isso. Mas além de ouvir diretamente a promessa, ou se agarrar à promessa, aquilo que Deus falou, o que a gente pode elencar mais, irmão Alessandro, para como vencer a oposição? Primeiro, já foi dito aqui, se agarrar às promessas de Deus. Em tempos de crise, sempre Deus vai ter um homem que levanta para animar o povo. Qual seria um outro fator para vencer a oposição? Pois não, pastor. Antes de dizer esse segundo fator, quando o presbítero Jonatas estava falando sobre ouvir a palavra de Deus, eu lembrei do capítulo 6, versículo 14 de Esdras, que diz assim, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Veja que quando se ouve a voz de Deus, há prosperidade. E prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado dos Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quando se ouve a voz de Deus e se obedece à voz do líder, há prosperidade e a obra é concluída. Isso, perfeito. Agora, só para complementar, viu, presbítero? As coisas vão fluindo, não é? Excelente. E o bom é isso, que aqui não tem nada planejado, é Deus que vai mandando na hora. Amém. A segunda coisa, pastor, aí respondendo sua pergunta, está no versículo 2. Diz assim, então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. Segunda coisa, primeiro, ouvir a voz de Deus e dos líderes, e segundo, união. Observe que eles se ajudaram. O texto diz isso, é muito bonito, que eles se levantaram, começaram a fazer a obra e eles se uniram e ajudaram um ao outro. Então, quando escutamos a voz de Deus, a voz dos líderes e nos unimos, pastor, olha, não tem oposição que vença. A oposição vai se levantar, mas a união, diz um provérbio, diz, faz a força. Então, a união seria a segunda característica para vencer a oposição. Além da união, mais alguma outra, irmão? Com certeza, pastor. Eu poderia mencionar Esdras capítulo 5, versículo 5. Não é? Ora, Deus deu a ordem, a liderança deu o tom, vamos assim dizer. A obediência foi tomada a postos. Houve a união, então a intervenção divina. É a resposta da ação. O texto de Esdras 5 e 5 diz assim, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario e então responderam por carta sobre isso. Ou seja, no momento em que se vê o povo retomando a reconstrução, os inimigos se levantam novamente. E quando a gente lê o versículo anterior, eles perguntam, em nome de quem vocês estão tomando a reconstrução novamente? E antes que desse qualquer resposta, veio a intervenção de Deus. O trabalho continuou, ainda que se aguardava uma definição do próprio rei, do próprio monarca, mas enquanto isso o trabalho seguia. Isso é a intervenção de Deus, é confiar na ação extraordinária do Senhor. Enquanto nós estamos fazendo o trabalho com dedicação, com união, com obediência, debaixo da liderança, da orientação da liderança e da liderança de Deus,
tudo isso vai ser vencido. A graça vai vir, as dificuldades serão superadas e Deus sempre estará intervindo. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento também, quando lemos o livro de Atos, Deus sempre intervindo, cumprindo com as suas promessas. Pastor, é tão bonito porque o versículo que o senhor leu, eu vou faltar, o senhor me desculpe, veja que coisa linda. Quando se escuta a voz de Deus, pastor, quando se escuta a voz da liderança, quando há união, versículo 5 diz que os olhos de Deus estavam sobre os judeus. Os olhos de Deus. E o versículo 8 tem uma coisa aqui fascinante que eu gostaria de dizer, pastor, que seria, por que não dizer a quarta coisa, o que fazer para vencer a oposição. Seja notório o rei que nós fomos à província de Judá. Isso aqui são os samaritanos falando. A casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras. E a madeira já está sendo posta nas paredes e esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. A gente vê aqui, pastor, a expressão diligência. O que seria isso? Voluntariedade. O segredo para vencer a oposição é ser diligente na obra, ser voluntário, ser dedicado, se entregar. O versículo 11, pastor, ainda diz assim: e esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel edificou e terminou. Eu diria que além de voluntariedade, esse versículo 8, mas o versículo 11 também fala de dedicação. Veja, dedicação, voluntariedade, os olhos de Deus, a união, escutar a voz dos profetas, a voz dos líderes, são coisas que estão presentes no texto, que foi o que o povo fez para vencer a oposição. E quando o senhor fala sobre voluntariedade, sobre trabalho, eu lembro, né, de um grande conselho do apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 15, 58, né, depois de fazer uma longa exposição, né, que é o capítulo maravilhoso, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer aos irmãos, né, sede firmes, constantes e abundantes. Onde? Na obra do Senhor. Aí Paulo vai dizer, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nosso tempo já estourou, mas rapidamente, que lições, irmão Luciano, pode extrair dessa lição para estar orientando o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Eu acredito que essa lição traz à tona a temática de que, mesmo estando fazendo a obra de Deus, os desafios sempre surgirão. E quem está envolvido no trabalho, quem está, por mais simples que ache, precisa entender que sempre que fazemos um trabalho espiritual para Deus, sempre enfrentará dificuldades. Não deve se estranhar. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele disse que os sofrimentos e as dificuldades fazem parte da realidade cristã. Então é bom o professor em sala de aula lembrar isso. Talvez um aluno que esteja passando por um problema, um desafio, uma oposição, seja interna, externa, por parte de familiares ou de conhecidos, no trabalho, aonde quer que seja, mostrar de que isso é compatível sim com a fé cristã, faz parte da realidade, não tem como a gente impedir, mas que Deus nos dá vitória apesar disso. Bom, Alessandro. Pastor, eu penso que também o que podemos dizer é que as oposições sempre existiram, como foi comentada, e sabemos que hoje não estamos ilesos disso, não estamos isentos, quero dizer. O segredo é fazer o que o povo fez, ouvir a voz de Deus, estar pronto. O versículo 16 é maravilhoso, o versículo, capítulo 5, versículo 16, porque diz que o povo estava com uma prontidão de espírito para fazer. A obra estava sendo construída e eles estavam ali trabalhando. Então, está pronto para trabalhar, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que Deus estenderá suas mãos e nos ajudará. Portanto, querido professor, todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança. O arqui-inimigo de Deus utiliza-se de todos os artifícios possíveis para tentar deter o avanço da obra. No entanto, aprendemos com Esdras que devemos confiar em Deus, orar, vigiar e continuar trabalhando, mesmo em meio às oposições, na certeza que o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.
Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Irmão Alessandro, vamos orar? Pois não, pastor Nadiax. Pai querido, nós queremos te louvar neste momento, te agradecendo por tua palavra, que foi tão instrutiva, Senhor, e fez com que fôssemos edificados. Continua nos abençoando, que possamos aprender com esta lição maravilhosa e sabermos como enfrentar as oposições do dia a dia. Queremos te rogar, como sempre, uma bênção especial sobre a tua amada igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, mas também toda a tua igreja espalhada no mundo inteiro. Queremos te pedir uma bênção sobre a vida, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, que é este veículo evangelizador que tem levado a tua palavra às nações. Abençoa teu filho, teu servo, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pastor Ailton Júnior e toda a diretoria da igreja. Abençoa a superintendência, Pai, das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, teu servo, pastor Nath Jackson, que aqui está fazendo esta obra. Abençoa-nos, Senhor, que as tuas boas mãos estejam sobre nós, nos dando a tua graça, nos dando força para que possamos resistir o dia mal e estarmos firmes. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o tema A construção do templo enfrentou oposição. Na próxima semana veremos a 5ª lição, que tem por título Zorobabel recomeça a construção do templo. O programa Escola Bíblica Dominical está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.